Bora falar de uma das histórias mais famosas e, ao mesmo tempo, enigmáticas que existem: a Torre de Babel, direto do livro de Gênesis. É uma narrativa sobre ambição, sobre poder e sobre um evento que, segundo a história, mudou a humanidade para sempre. Vamos entender direitinho como tudo isso aconteceu? Muito bem. O ponto de partida é esse aqui. Um cenário que hoje é quase impossível de se imaginar. O mundo inteiro falando uma única língua, um jeito só de se comunicar. Pensa só nisso. Comunicação perfeita, sem nenhuma barreira entre todas as pessoas. Então, é daqui que a gente parte, de um estado de unidade que era absoluto. O texto é bem específico, né? Não era só uma questão de idioma. A humanidade funcionava como uma cultura só, um povo gigante morando junto num lugar só, a terra de Sinar, lá na antiga Mesopotâmia. Dá para imaginar o poder de organização, a força que essa união total representava? E é justamente essa força toda que acende a chama da ambição. Uma ambição coletiva que dá início a um projeto sem precedentes. E aqui está a grande declaração de intenções. A motivação era dupla. Primeiro, claro, o feito de engenharia. Construir uma cidade com uma torre tão alta, mas tão alta, que alcançasse os céus. Mas tinha algo mais profundo aí. Eles queriam fazer um nome, ou seja, deixar um legado, garantir que nunca, jamais fossem esquecidos. O mais interessante aqui é ver a metodologia. Não foi algo no impulso, sabe? Foi um plano bem detalhado. Eles usaram tecnologia, produzindo tijolos queimados, que era um material super avançado para a época, muito usado nos zigurates da Mesopotâmia. Cada passo era muito bem calculado para alcançar aqueles dois objetivos: fama eterna e, o mais importante, evitar que eles se espalhassem. A torre era, na verdade, uma âncora para manter todo mundo junto. Acontece que um projeto dessa magnitude, nascido de tanto orgulho, não ia passar despercebido, né? A perspectiva da história agora muda. A gente sai da Terra e olha lá do céu. E esse é um momento de pura tensão. A ação é simples, mas muito poderosa. A divindade desce para ver de perto o que a humanidade, com toda aquela sua união, estava conseguindo construir. Por enquanto, não tem julgamento, só observação. E aqui está o pulo do gato da história. A narrativa revela o verdadeiro motivo da intervenção. O problema não era a torre em si, não eram os tijolos. Era o potencial aparentemente infinito da humanidade unida. Com uma só língua e um só objetivo, a percepção divina foi de que, a partir dali, nada que eles quisessem fazer seria impossível. E essa observação leva direto ao clímax da história. Uma ação decisiva que não destrói a obra, mas sim aquilo que tornou a obra possível. O contraste é total, absoluto, de uma colaboração perfeita para o caos completo. A fala do colega de trabalho, de repente, vira um barulho sem sentido nenhum. A ferramenta que tornou tudo possível, a comunicação, foi simplesmente desmantelada. E o impacto foi imediato e total, como o gráfico deixa claro. O progresso, que estava a todo vapor, cai para zero. A construção não diminui o ritmo, ela simplesmente para. Acabou. Sem comunicação, não existe colaboração. Então, o ponto crucial é este. A torre não foi derrubada por um raio, a cidade não foi destruída. O projeto foi abandonado. A própria humanidade, agora dividida, incapaz de cooperar, desistiu da obra. A intervenção foi cirúrgica, focada na raiz do poder deles, a linguagem. Com o projeto em ruínas e a comunicação quebrada, o que acontece com esse povo que tinha tanto medo de se espalhar pelo mundo? O próprio nome do lugar se torna uma lembrança eterna do que aconteceu ali. Babel vem do verbo hebraico balal, que significa literalmente confundir. A cidade foi batizada pelo evento que marcou o fim do seu grande projeto. E aqui a gente amarra as pontas. O grande projeto fracassou. Mas, ironicamente, o medo que motivou a construção inteira acabou se tornando realidade. A humanidade foi espalhada por todo o planeta, exatamente o que eles tentaram evitar com todas as forças. Aquela unidade deu lugar à diversidade de povos, culturas e línguas que define o nosso mundo até hoje. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos. A história de Babel é muito mais do que uma torre antiga. É uma reflexão profunda sobre unidade, sobre poder e, claro, sobre ambição. Ela nos faz pensar: qual é o limite da ambição humana? E o que acontece quando esse limite é ultrapassado? O eco de Babel ressoa até hoje.